Catarina nasceu em 25 de março de 1347, na cidade de Siena, na Itália. Filha de uma família muito pobre, ela foi uma entre os 25 filhos que seus pais tiveram. Por causa de toda essa situação, Catarina teve uma infância conturbada. Não teve condições de estudar e, além disso, cresceu fraca e franzina. Vivia sempre doente. Com apenas 7 anos, a pequena Catarina quis consagrar a Deus sua virgindade. Já nessa idade, relatava visões em seus momentos de oração. Com 15 anos, Catarina ingressou na Ordem Terceira de São Domingos. Como religiosa, em seus momentos de oração contemplativa, entrava em êxtases. A simples observação desses fatos levou à conversão centenas de pessoas durante a juventude da santa. Depois de adulta, Catarina continuou sua vida de oração e atuação na sociedade. Com o intuito de orientar o povo, e como não sabia escrever, ela passou a ditar cartas para as pessoas. Nessas cartas, ela orientava as atitudes, conduzindo para a misericórdia e convocando a todos para o exercício da caridade, para o esforço pelo entendimento e pela paz. Então, apareceu a primeira grande dificuldade na vida de Catarina e da Igreja, o cisma católico. Fazia já 70 anos que a sede da Igreja estava em Avignon, na França, e não em Roma. Com isso, a autoridade da Igreja sofria influência da política francesa. Muitos na Igreja pensavam que seria impossível superar essa adversidade, porque 2 papas estavam disputando a cátedra de São Pedro. Com isso, o povo católico em todo o mundo sofria. Santa Catarina, porém, inspirada por Deus, começou a agir. Viajou pela Itália inteira e também por outros países, falando, pregando, ditando cartas aos reis, aos príncipes e aos governantes católicos. Também ditou cartas aos cardeais e aos bispos. Por fim, ela conseguiu que Urbano VI, o verdadeiro Papa, voltasse para Roma e assumisse o legítimo governo da Igreja. Outra grande dificuldade enfrentada por Santa Catarina foi a peste negra. Para muitos, essa barreira seria intransponível. Santa Catarina, porém, enfrentou com serenidade e firmeza. A peste, com efeito, dizimou quase 1/3 de toda a população europeia. Santa Catarina colocou-se ao lado dos doentes, lutando por eles e curando a muitos através de ações diretas e de suas orações. Seu exemplo de amor e misericórdia converteu centenas de pagãos e deixaram seus contemporâneos perplexos. Em meio a todas essas dificuldades em sua vida, Santa Catarina conseguiu deixar obras literárias extraordinárias, ditadas por ela, escritas e editadas por vários copistas. Sua obra é de grande valor histórico, espiritual, religioso e místico. Um de seus livros mais importantes é o Diálogo sobre a Divina Providência. Esta obra é lida, estudada e respeitada até os dias de hoje. No seu tempo, teólogos famosos viajavam de longe para ouvir as pregações e meditações de Catarina, por causa de sua grande sabedoria, profundidade teológica e poder da palavra. Santa Catarina não era nem mesmo uma religiosa com votos perpétuos. Era apenas uma simples irmã leiga da Ordem Terceira dos Dominicanos. Porém, apesar de analfabeta, ela é considerada a mulher cristã mais impressionante do 2º milênio. Frágil, simples, além de toda a sabedoria de Deus, ela portava em seu corpo franzino os estigmas, ou seja, as chagas da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Catarina faleceu no dia 29 de abril de 1380. Foi vítima de um derrame quando tinha apenas 33 anos de idade. Em tão pouco tempo de vida, esta mulher admirável realizou muito pela Igreja e pela humanidade. O Papa Paulo VI declarou-a doutora da Igreja em 1970, por causa da grandeza teológica e mística de sua obra. No vídeo de hoje, vamos refletir sobre uma de suas meditações místicas, oriundas de revelações particulares, com um verdadeiro e autêntico diálogo com o Senhor da vida. No vídeo de hoje,
Vamos conhecer o que Deus revela a Catarina de Sena sobre sua providência em relação aos pecadores e aos imperfeitos. E Deus começa assim: Filha querida, seja-te suficiente quanto falei da minha providência relativamente às pessoas que amam a Eucaristia e demais sacramentos, de acordo com suas necessidades. Passo agora a dizer-te algo sobre a maneira como me manifesto no íntimo da alma, sem participação do corpo e de meios externos. Já referi alguma coisa ao descrever os estados da alma, mas vou insistir. O homem pode estar em pecado mortal, na imperfeição ou na perfeição da graça. Em cada situação, presto meu auxílio com grande sabedoria, conforme as necessidades que vejo na alma. Veremos neste vídeo como Deus auxilia aqueles que estão em pecado mortal e como Deus auxilia os imperfeitos. A providência divina e os pecadores. Relativamente a quem vive no pecado mortal, procuro acordar a pessoa pelo remorso e diversos sofrimentos internos. As modalidades do meu agir são numerosíssimas e tua linguagem nem conseguiria enumerá-las. Umas vezes, o homem abandona o pecado mortal por causa do remorso. Outras vezes, extraio rosas dos espinheiros. Acontece, por exemplo, que o coração humano se apega a determinado objeto ou pessoa contra minha vontade. Então, eu retiro esse objeto ou pessoa, não permitindo que a pessoa satisfaça seu prazer. Como consequência, sente-se abatida, toma consciência da própria situação e, arrependida, abandona o delírio pecaminoso. Trata-se realmente de um delírio, pois, julgando amar algo de valor, ao verificar, o homem encontra o vazio. Nesta fala, verificamos a providência de Deus agindo sobre aqueles que estão em pecado mortal. E neste caso aqui em específico, fala-se da permissão de Deus em causar remorso ou diversos sofrimentos internos que ajudam o pecador a se voltar novamente para Deus. Deus continua. Em si mesma, a realidade amada tinha um seu valor, mas o resultado do amor acaba em nada, pois o pecado é negação do bem. Pois bem, desse nada, desse espinheiro, extraio a rosa salvadora do homem. Quem me leva a agir assim? Certamente não a própria pessoa, que não me procura, não me suplica por estar vivendo no pecado, no prazer, na riqueza, nas grandezas humanas, mas o amor. É ele que me leva a agir assim. Também as orações dos meus servidores. O Espírito Santo infunde neles amor por mim e pelo próximo. Munidos de inefável caridade, eles procuram aplacar minha justiça. Com lágrimas e contínuas orações, levam-me a perdoar. E no que se refere aos meus servidores, quem os faz interceder? Minha providência. Sim, eu cuido de quem vive no pecado mortal. Não quero que continue morto. Desejo que se converta e viva. Neste momento percebemos a providência de Deus agindo nas pessoas para que as pessoas rezem pelas outras. A providência divina faz com que as pessoas intercedam pelas outras. Verificamos aqui a importância concreta do poder da oração. E é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, que infunde nessas pessoas o amor pelo próprio Deus e pelo próximo. Ó filha, enamora-te da minha providência. Se prestares atenção, verás como os maus jazem na miséria com cheiro de defunto, entenebrecidos por falta de luz, mas que vão pela vida cantar e rir, passando o tempo nas vaidades, prazeres e desonestidades. Lascivos, bêbados, comilões, consideram o estômago como seu Deus. Estão cheios de ódio, orgulho e de outras misérias de que já falei.
eles nem têm consciência da própria situação. Se não se corrigirem, irão cantando para a morte eterna. Percebam aqui a importância, a severidade dessas palavras. Na terceira linha, por acaso não seria considerado tolo ou louco o condenado à morte que se encaminhasse para o patíbulo a cantar, dançar e com outros sinais de alegria? Certamente, pois é com semelhante tolice que os pecadores se julgam felizes. Aliás, a situação deles é mais grave, porque a morte da alma traz um prejuízo bem maior que a morte corporal. Os pecadores perdem a vida da graça, os condenados apenas a vida do corpo. Os homens que são vítimas da justiça humana recebem um castigo passageiro, ao passo que os pecadores, morrendo em estado de morte espiritual, terão uma pena sem fim. No entanto, vão cantando, cegos requintados, tolos, desmedidamente loucos. E aqui verificamos a gravidade dessas ideologias que acabam induzindo as pessoas a procurarem esses prazeres efêmeros, que na verdade conduzem tais pessoas a pecarem mortalmente e, como Deus fala nesta revelação particular, a cantarem em direção à morte eterna, em direção ao inferno. Deus continua a sua revelação. Para obter-lhes o perdão, meus servidores choram, aflitos no corpo e contritos no coração, entre vigílias e contínuas orações, com gemidos e lamentos, macerando o corpo. E os pecadores zombam deles, mas um dia suas caçoadas recairão sobre suas cabeças. Para quem o merece, o castigo virá. Também o prêmio devido aos esforços realizados por meu amor será dado a quem o merecer. Sou Deus da justiça, concedo a cada um conforme seu trabalho. Por isso, meus servidores não desanimam diante das zombarias, perseguições e ingratidões. Até procuram aumentar o zelo e o ardor. Mas quem os leva a bater com tanto empenho à porta da minha misericórdia? Minha providência, que contemporaneamente procura salvar os infelizes pecadores e acresce o merecimento dos servidores. Realmente são infinitos os meios que uso para afastar o pecador da culpa mortal. Novamente verificamos nesta fala que a providência de Deus, a providência perfeita do Altíssimo, age na capacidade, no empenho das pessoas em interceder pelas outras, ajudando os pecadores a serem salvos e auxiliando os servidores, os filhos do Altíssimo, que intercedem por esses pecadores a conquistarem ainda mais merecimento. Agora verificaremos a providência divina ajudando os imperfeitos. Falo-te agora daquilo que faz minha providência em favor das pessoas que, livres do pecado mortal, ainda são imperfeitas. Não vou recapitular o que já disse sobre os estados da alma, mas apenas dar algumas explicações. Sabes que faço para tirar o homem da imperfeição? Costumo enviar-lhe pensamentos molestos e aridez espiritual, deixando-o como que abandonado por mim, sem nenhuma consolação. A pessoa já não se sente do mundo que de fato abandonou, nem lhe parece que está vivendo em mim. Uma única fonte de paz lhe resta, a certeza de não querer ofender-me. Quanto à vontade, que constitui como que a porta de entrada da alma, não permito que se abra ante os inimigos. Seja os demônios como os demais adversários, poderão penetrar por outros setores, mas não pela vontade, que é a porta principal da cidade da alma. Como defensor está o livre-arbítrio. Só ele pode deixar ou não que alguém passe. Para compreendermos melhor
este trecho da revelação particular, precisamos entender a diferença entre aqueles que estão pecando mortalmente e os imperfeitos. Os imperfeitos seriam o próximo passo. Depois que as pessoas abandonam a prática dos pecados mortais, elas ainda têm em si mesmas as imperfeições. E o que estamos vendo neste momento é como a providência divina age sobre essas pessoas com este estado de alma. Deus prossegue. As portas que dão ingresso ao interior do homem são muitas. As principais são 3: a memória, a inteligência e a vontade. Delas, somente uma abre quando quer e serve de defesa para as outras. É a vontade. Com sua permissão, o primeiro inimigo a entrar é o egoísmo. Os outros vêm depois. A inteligência se obscurece. A memória dá acolhida ao ódio, que faz lembrar as ofensas recebidas, e se opõe à caridade pelo próximo. A memória recorda também os prazeres ilícitos. Percebam a importância da vontade, que entreguemos o nosso livre-arbítrio a nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de abertas essas portas, escancaram-se os portões dos sentidos, que refletem em si o amor desordenado e as más ações. O olho ocupa-se em ver coisas que não deve, por sua volubilidade, vaidade, desonestidade e trejeitos, capta a morte para a própria pessoa e para os demais. Ó olho infeliz, eu te fiz para ver o céu, as belezas da criação, meus mistérios, e tu te fixas na lama, na baixeza, à procura da morte. O ouvido compraz-se em assuntos desonestos ou fica à espreita de notícias, a fim de emitir julgamentos. No entanto, eu dei ao homem para escutar minha palavra e tomar conhecimento das necessidades alheias. Quanto à língua, criei-a para anunciar minha palavra, confessar as culpas e promover a salvação dos homens. Mas dela serve-se a pessoa para reclamar de mim, seu Criador, e para prejudicar o próximo. Murmura contra ele, diz que suas ações são más, blasfema, dá falso testemunho, põe em perigo a si mesmo e os demais com palavras desonestas. Diz frases ofensivas que, como punhais, ferem os corações, provocando raiva. Como são numerosos os pecados, homicídios, desonestidades, rancores, ódio, perda de tempo, provocados pela língua. O olfato também peca por desordenado prazer em sentir perfumes. Se for cheiro de alimento, dá origem à gula e à insaciável procura de comida, seja pela quantidade, seja pela qualidade, a fim de satisfazer o estômago. Quem abre este portão da alma, infelizmente não percebe que a gula incentiva a sensualidade e conduz à corrupção. É muito importante termos esta noção para lutarmos contra as tentações. Quem abre este portão da alma, quem alimenta a gula, infelizmente, não percebe que ela incentiva a sensualidade e conduz à corrupção. Continuando, as mãos foram feitas para prestar serviço ao próximo e socorrê-lo com esmolas, mas são usadas para furtar e praticar ações desonestas. Os pés têm a função de conduzir o homem a lugares santos e úteis, seja para si como para o outro, com vistas à minha glória e louvor. No entanto, são usados para ir-se a lugares escusos, onde conversas e divagações corrompem as pessoas. O olho, o ouvido, a língua, o olfato, as mãos, os pés, todos controlados pelo nosso
livre-arbítrio. Vejam a importância da vontade. Recordei tudo isso, filha querida, para que possas chorar ao ver a cidade da alma em tão grave situação, a fim de que sintas o mal que entra no homem pela porta principal da vontade. Como disse antes, não permito que os males entrem livremente no homem pela vontade, mas podem fazê-lo pelas outras faculdades. Assim consinto que a inteligência seja invadida por pensamentos ruins, que a memória pareça esquecer-se de mim, que todos os sentidos se vejam sacudidos por lutas diversas. Às vezes, até o fato de olhar, ouvir, adorar e procurar coisas santas estremece o homem com sentimentos de desonestidade e corrupção. Tudo isto, porém, não produz morte à alma. De minha parte, não quero tal morte, só mesmo se a pessoa a quiser livremente. Todas essas sensações ficam na periferia da cidade da alma, não penetram em seu interior, a menos, repito, que a pessoa o queira. Qual é o motivo por que deixa o homem cercado por tantos inimigos? Certamente não para que perca a graça, mas para que veja quanto sou misericordioso. Quero que confie em mim, não em si mesmo, que se refugie em mim e não seja negligente. Sou o seu defensor, o Pai bondoso que deseja sua salvação. Quero recordar-lhe, de mim recebeu o ser e os demais benefícios. Sou a sua vida. Como reconhece a pessoa tal situação e minha providência nessas dificuldades? Aguardando a grande libertação, pois não a deixo permanentemente em tal estado. As dificuldades vão e voltam conforme julgo necessário. Às vezes, quando a alma pensa estar no inferno, repentinamente vê-se livre, como que no paraíso. Sem nada ter feito pessoalmente, sente-se na paz. Tudo que vê, fala-lhe de Deus. Inflama-se de amor ao tomar consciência do que realizei, retirando-a do pélago sem nenhum esforço seu. A iluminação foi repentina, devendo-se unicamente ao meu inestimável amor. E isso já aconteceu comigo. E com vocês, meus irmãos? Vocês já sentiram a mudança repentina provocada pela luz do amor de Deus? Providenciei as suas necessidades no momento certo, quando já não aguentava mais. Mas por que não interviera eu antes, libertando a alma das dificuldades, nos momentos em que se dedicava à oração e a outros exercícios? Porque, sendo imperfeita, iria atribuir aos seus esforços pessoais o que não lhe pertencia. Como percebes, é através de muitos combates que o homem imperfeito tende à perfeição. Neles, a alma experimentará minha providência, percebendo concretamente realidades em que antes somente acreditava. Dou-lhe a certeza da experiência, graças à qual adquire o amor perfeito e supera o amor imperfeito. Perseverança e paciência. Devemos esperar no Senhor nos momentos de tribulação. Nesta revelação particular, Deus deixa bem claro, é através de muitos combates que o homem imperfeito tende à perfeição. E o Altíssimo continua: recorro a um outro estratagema a fim de livrar o homem da imperfeição. Faço a pessoa adquirir um amor particular pelas criaturas, acrescentado ao amor comum espiritual. Desse modo, o homem pratica as virtudes, supera a imperfeição, despoja-se de todo apego sensível às criaturas, mesmo pelo pai, mãe e irmãos, amando-os por minha causa. Com este amor reto pelo próximo, a pessoa abandona
o amor imperfeito pelas criaturas. Eis como a imperfeição é vencida. Um outro efeito desse amor ao próximo é o seguinte: revela-se a caridade que a pessoa tem por mim e pelo próximo é ou não é perfeita. É uma prova de discernimento que concedo. Sem tal consciência, a alma imperfeita não se desagradaria de si mesma e acreditaria que procede de mim o que possui. Como disse, ela é ainda imperfeita e, desse modo, o fica sabendo. Não há dúvida, sendo imperfeito o amor por mim, imperfeito será o amor pelos homens. Portanto, a caridade perfeita pelo próximo depende da caridade perfeita por mim. Conforme o modo de me amar, também amará a criatura. Como se fica sabendo isso? De muitos modos. Se prestar atenção, não levará muito tempo para alguém o compreender. Como já expliquei antes, vou acrescentar pouca coisa. Deus é amor e é dele que procede todo amor genuíno, gratuito e cristão. Somente amando verdadeiramente a Deus, podemos amar verdadeiramente o próximo. Todo o Novo Testamento, principalmente, está repleto de passagens bíblicas que confirmam esta dinâmica, esta realidade. O Altíssimo prossegue: quando o imperfeito nota que a pessoa especialmente amada não manifesta o prazer e satisfação dos encontros costumeiros ou prefere a amizade de outros, fica triste. Tal tristeza produz o autoconhecimento. No caso de que deseje aperfeiçoar-se com maior iluminação e prudência, como é seu dever, amará o próximo com mais perfeição. Conhecendo-se, repudia o sentimento egoísta, liberta-se da imperfeição e ama perfeitamente. Tendo atingido a perfeição, amará mais e melhor as criaturas em geral e aquela pessoa em particular que eu pusera como meio para desapegá-lo de si mesmo e para incentivá-lo no amor à virtude nesta vida peregrina. Nada disso acontecerá, porém, se o imperfeito, por ignorância, cair na perturbação interior, no desânimo, na tristeza e no tédio durante o tempo da prova. Por isso, meus irmãos, não devemos desanimar nunca. Alegrai-vos sempre no Senhor. Tal atitude ser-lhe-ia perigosa, pois viria a ser motivo de ruína e morte espiritual, o que eu oferecera para a vida. Que ele não haja desse modo, seja zeloso e humilde, considere-se indigno de gozar consolações, suporte os sofrimentos, qualquer que seja a sua origem, para a honra e glória do meu nome. Procure entender, na luz da fé, que não diminuiu a virtude daquela pessoa, motivo principal pelo qual aquele meio deve ser amado. Com tal modo de agir, cumprirá minha vontade, alcançará a perfeição, razão pela qual permiti as lutas, a presença daquela criatura amada e qualquer outro problema. Tal é meu modo de agir como providência em favor dos imperfeitos, mas existem ainda outras formas que tua linguagem não é capaz de exprimir. Além de tudo isso que nós vimos, Deus, nesta revelação particular, ainda observa para Catarina de Sena que esta é a forma da providência divina agir em favor dos imperfeitos, mas que ainda existem outras formas de como a providência age, mas que a linguagem humana não é capaz de exprimir. Senhor, eu confio em vós. E vocês, meus irmãos, o que vocês acharam da ação da providência divina para ajudar os pecadores e os imperfeitos? Deixem nos comentários a opinião de vocês.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.